Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo envolvendo essa compra da Warner pela Netflix, pela Paramount, que é a segunda colocada, digamos assim, nessa grande disputa. E hoje eu quero falar a respeito de dois assuntos, O primeiro é que a Paramount finalmente entrou na justiça contra a Warner para tentar impedir a venda para a Netflix. E finalmente o Trump declarou de vez o seu apoio aos Ellisons, o que já era totalmente previsível. O cunhado, o genro dele estava fazendo parte da negociação e etc. Então já era bem óbvio, os dois são amigos de longa data, apesar do Trump ter feito parecer que não ali, mas agora está declarado o apoio do Trump, pelo menos contrário à negociação da Netflix com a Warner. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Obviamente, eu não posso deixar de abordar um update tão grande assim envolvendo a negociação da Paramount, da Warner, quer dizer, é uma questão que eu tô acompanhando desde o dia 1, desde o princípio, desde que começaram a surgir esses boatos. Na verdade, eu já tô acompanhando a compra da Paramount pela Skydance desde o começo também. Então, para manter vocês o mais atualizado possível, óbvio que eu não posso deixar de falar o mais cedo possível desse assunto. Então, como eu disse, dois grandes updates. O primeiro deles é que a Paramount finalmente entrou na justiça, algo que eles estavam prometendo há bastante tempo, algo que a Netflix já falou que estava esperando, que a própria Warner falou que tinha expectativa, que é uma empresa extremamente litigiosa. A família Ellison, é famosa por ser bastante litigiosa, envolvendo a Oracle e etc. Já tiveram brigas enormes na justiça com o Google, com a Microsoft e etc. Se vocês quiserem, deem uma pesquisadinha que com certeza vocês vão encontrar muita coisa. E finalmente eles decidiram ingressar na justiça depois de ver que não funcionou, o apelo que eles fizeram direto aos acionistas não funcionou. Parece que ninguém dentro da Warner tá pendendo muito pro lado da Paramount, pelo menos se tratando da diretoria, do CEO e etc. Eles fizeram uma proposta, a proposta foi recusada. Eles fizeram um apelo aos acionistas, continuou recusada. Eles modificaram algumas coisas, deram algumas garantias, e a proposta continua recusada. Só que um ponto importante é que a proposta não mudou. Muitas pessoas estão tratando como se a Warner estivesse recusando cada vez mais dinheiro, mas isso não é um fato, porque a Paramount ofereceu exatamente o mesmo valor desde o leilão, ou seja, $30 por ação. E eu já abordei várias vezes aqui no canal que as duas propostas são no máximo equivalentes, Não dá para dizer que a proposta da Paramount é muito melhor, que a proposta da Netflix é muito melhor. Então outros fatores influenciaram, e um fator extremamente negativo para a Paramount é que é uma venda alavancada muito grande. Eles estão pegando muito empréstimo, eles não têm dinheiro para pagar. Esse pelo menos foi um dos motivos, que a Warner utilizou, além de outros motivos, como a negociação muito enrolada e etc. E eles falam que, em termos de riscos, a diferença entre a Netflix e a Paramount não é tão grande assim. As duas correm riscos semelhantes em termos regulatórios, só que agora o Trump, como ele está fazendo com muita coisa, ele foi lá e botou o dedo dele na balança e falou o seguinte, se vocês estão em cima do muro, eu tô apoiando a Paramount e eu tô contra a Netflix. E ele fez isso através de um post na sua própria rede social, que é a Truth Social, Ele não posta tanto mais no Twitter, talvez por causa dos atritos ali com o Elon Musk, apesar dos dois já terem feito amizade ali em volta da Venezuela e etc. Ele postou algo no sentido de que ele não quer que a dominação cultural da Netflix continue, Então não é literalmente um apoio à Paramount, é sim contrário à Netflix. E pessoal, tem uma teoria da conspiração do porquê isso pode ter acontecido. Eu tava assistindo o Globo de Ouro ontem, é óbvio que isso já estava sendo preparado, mas como eu disse, parece que foi um casamento aí de coisas que aconteceram, muito bem integradas, inclusive com o envolvimento aí do Trump. Ontem teve o Globo de Ouro e a Netflix e a Warner foram as duas grandes vencedoras, A Netflix ganhou quase tudo na televisão, a Warner ganhou quase tudo nas salas de, nos cinemas, nos filmes, etc. Então,
E não só isso, né? Não só todo mundo agradeceu o Michael De Luca, o David Zaslav apareceu na transmissão, muitas pessoas agradeceram o Ted Sarandos e etc. Como a Paramount foi a piada da noite, né? Eles zoaram muito a situação da CBS, né? Que tá tendo toda aquela controvérsia jornalística ali. Mostrou o David Ellison fazendo quase que uma careta ali pra câmera. Ele tava claramente transtornado, ele tava ali também participando do Globo de Ouro. Então eu imagino que o clima tivesse bem hostil ali no decorrer da noite, porque tava na mesma sala, digamos assim, o David Ellison, o Ted Sarandos, o Greg Peters e o David Zaslav, além do Michael De Luca e etc. Então, imagino que esse tenha sido um dos motivos, pelo menos, né, para isso acontecer tão logo assim. Foi ontem a transmissão, hoje de manhã a gente já acordou com a notícia de que eles tinham entrado na justiça. E por que que isso já é bastante previsto? Primeiro porque o Trump é amigo de longa data do Larry Ellison. O Larry Ellison ajudou muito o Trump no seu primeiro governo, né? Ele é responsável por grande parte da infraestrutura, né, que aconteceu na época da pandemia, inclusive desde 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que ele já tem um peso muito grande na infraestrutura do governo dos Estados Unidos. Ele tem muita coisa com vários outros países, inclusive a infraestrutura chinesa tem grande parte, né, da influência ali do Larry Ellison, e ele tem envolvimento em tudo, tanto que o Trump chamou o Larry Ellison do CEO de tudo, né, ele falou CEO of everything, né, ele manda em tudo, é um dos caras mais ricos do mundo, e era óbvio que em algum momento o Trump ia declarar o apoio, ou pelo menos ia declarar uma oposição um pouco mais ferrenha à Netflix. E aqui uma reportagem que a Deadline fez a respeito desse assunto. Trump indica que realmente não gosta que a Netflix compre a Warner Bros. E quer impedir a chamada aquisição cultural do streamer. Reportagem aqui da Deadline, do Dominic Patten. E aqui basicamente ele fala, né, que a Netflix está fazendo uma dominação cultural no sentido de agenda progressista e etc. O que é uma discussão paralela, né, que é muito mais profunda, e proclamando pare a aquisição cultural da Netflix. Aqui é a postagem que ele mesmo fez. Então aqui uma postagem do Donald J. Trump. Pare a dominação cultural da Netflix. O que levou muitas pessoas a defenderem, falando que sim, a Netflix tem que conquistar o seu território, a Netflix tem que crescer de forma orgânica. O que é curioso, porque as pessoas não veem como isso é irônico se você está usando isso para defender uma compra da Paramount, né, da Skydance, na verdade, porque a Skydance acabou de comprar a Paramount e está querendo comprar a Warner. Então, se você está dizendo que a Netflix tem que crescer gradativamente, tem que crescer de forma orgânica, a Paramount acabou de comprar um estúdio sem crescimento nenhum, digamos assim. Eles simplesmente foram lá e compraram. Então, se você está usando esse argumento para Netflix, esse argumento é totalmente válido e mais válido ainda para a compra da Warner pela Paramount. Então, se você defende que a Warner não tem que ser vendida, beleza, eu acho que é um argumento totalmente válido, ela não deve ser vendida para a Netflix, mas se você está defendendo que ela deve ser vendida para a Paramount, esse argumento é totalmente inválido. E aqui, ó, chamando o Ted Sarandos e o streaming administrado por Greg Peters, uma empresa que tem usado repetidamente sua plataforma global para elevar narrativas progressistas enquanto suprime pontos de vista divergentes. Pierce argumenta, né? O Pierce é o cara que escreveu esse texto aqui que o Donald Trump está compartilhando. E ele conclui, né, dizendo: é hora de dizer não ao monopólio de mídia consciente antes que o dano se torne impossível de reverter. Monopólio de mídia, né? Se a gente levar a mídia como um todo, jornais e etc., a Paramount, a Warner e a Skydance juntas, eu acho que são mais um monopólio midiático, né? Porque tem direitos esportivos, as duas empresas, do que a Netflix comprando a Warner. Então o questionamento é muito mais profundo, né? Qual empresa seria pior? Mas com certeza eu não acho uma boa... As pessoas questionam aqui no vídeo, eu particularmente não acho uma boa ideia o presidente de um país se envolver tanto assim em uma negociação. Óbvio que o Departamento da Justiça, que tem profissionais ali para isso, eu acho que tem que se envolver sim, né? Tanto numa compra da Netflix quanto numa compra da Paramount. Mas eu acho que o Donald Trump,
pessoalmente influenciar tanto assim uma situação como essa, sendo que já era totalmente previsível, não porque ele acha que a Paramount é uma parceira melhor, e sim porque ele é amigo pessoal do Larry Ellison há décadas, eu acho que é algo sim questionável. E aqui eles continuam, né, a deadline. Para isso, nos próximos dias, a Paramount aumentará o volume de sua antiga alegação de que enfrentará muito menos obstáculos regulatórios do que a Netflix. Olhando para o relacionamento profundo e próximo entre Trump, de 79 anos, e Larry Ellison, de 81 anos, e atualmente a quinta pessoa mais rica do planeta, todos os lados presumiram, exceto Sir Andrew Peters, que sofrem com as ações que o homem da Casa Branca em algum momento lubrificaria as engrenagens para seu amigo e seu filho. E aqui eles falam a respeito da questão envolvendo, né, a CBS, que eu já levantei aqui no canal também, que foi largamente questionada, muitas pessoas levantando a situação da CNN, que eles já estão fazendo isso com a CBS, imagina o que eles vão fazer com a CNN. Essa reportagem, né, que foi lançada aí pelo John Pierce, é desse aqui, One American News, que é um jornal aí totalmente parcial, né, pro lado do Trump, digamos assim. Aqui eles estão falando do Stop the Cultural Takeover, né, acabe com a dominação cultural aí da Netflix. E é um texto bem longo, né, que eu li inteiro aqui, mas não traz tanta novidade. E isso veio acompanhado da Paramount entrando na justiça, então parece que foi um ataque meio coordenado aí, porque assim que saiu essa notícia, assim que o Trump fez o tweet, a Paramount já estava pronta, né? Então aqui a Paramount entra oficialmente na justiça e processa a Warner procurando entender mais a negociação. Então, por enquanto, não está sendo dito que eles querem comprar, eles parecem que querem entender um pouquinho melhor, né? Ó, buscando detalhes financeiros do acordo com a Netflix. Aqui, né, o mimadinho, digamos assim. E aqui eles insistem, né, no mesmo ponto que eles têm falado desde o princípio, desde o dia que a Netflix foi anunciada, desde antes, na verdade, do leilão chegar ao fim, eles já estavam batendo nessa tecla que a empresa não estava cumprindo seus deveres fiduciários, né, ó, exercerão o direito da Warner Bros. Discovery sobre o acordo da Netflix de se envolver na oferta da Paramount e entrar em uma transação com a Paramount. Então eles querem, na verdade, abrir uma porta para voltar a negociar com a Netflix com a Warner, quer dizer, de forma mais aberta. O litígio surge depois do conselho da Warner Bros. Discovery rejeitar a última oferta de $30 por ação, que é a mesma oferta. Então ficar dizendo que recusou mais uma oferta, o valor não mudou, né? E a oferta continua sendo no máximo equivalente à oferta da Netflix. A Warner Bros. Discovery não incluiu nenhuma divulgação sobre como avaliou o patrimônio líquido da Global Networks, como avaliou a transação geral da Netflix, como funciona a redução do preço da compra da dívida na transação da Netflix, ou mesmo qual é a base para seu ajuste de risco de nossa oferta de $30 por ação em dinheiro. Sobre essa parte do risco, realmente eles já falaram, né? A Warner já falou várias vezes sobre o risco, que é uma compra alavancada, que é muitos bilhões ali, dezenas de bilhões de dólares de empréstimo, uma empresa muito menor comprando uma empresa muito maior, né? Então isso aqui eu acho que já foi explicado. O de cima realmente não tem como saber o que a Warner revelou ou não para a Paramount, né? Realmente eles não fizeram nenhuma avaliação ainda da Global Networks, né? Qual é o valor da Discovery. Eu acho que eles podem utilizar a compra da Scripps Network como uma base, né? Porque cerca de 5, 6 anos atrás eles compraram uma empresa por 12 bilhões de dólares e essa empresa hoje faz parte da Discovery. Então você está somando isso a CNN, a tudo que a Discovery já possuía, né? Então eu acredito que a empresa tenha um valor muito maior do que muitas pessoas estão dando crédito para a Discovery. E aqui na segunda-feira a Paramount entrou com uma ação no Tribunal de Delaware para pedir ao tribunal que simplesmente instruísse a Warner Bros. A fornecer essas informações para que os acionistas da Warner Bros. Tenham o que precisam para tomar uma decisão informada sobre se devem ou não oferecer suas ações em nossa oferta. Antes da reunião dos acionistas da Warner Bros. Discovery de 2026, a Paramount proporá uma emenda aos estatutos da Warner Bros. Discovery para exigir a aprovação dos acionistas para qualquer separação da Global Networks. Se a Warner Bros. Convocar uma reunião especial
antes da sua reunião anual para votar o acordo com a Netflix, a Paramount solicitará representantes contra tal aprovação, de acordo com essa carta aberta. E essa carta aberta, se não me engano, está aqui, ó, no site, né, Construindo uma Hollywood Mais Forte, Building a Stronger Hollywood, né? Se você descer até aqui embaixo, você tem aqui, na verdade aqui, ó, 12 de janeiro. Então eles atualizaram o site hoje mesmo. Eu tô entrando nesse site todo dia, né? Ó, Paramount Paramount informa, né, update da Warner Bros. Discovery e etc. E aqui, se você clicar, ele vai abrir essa página aqui, falando a respeito desse processo, né, que eles estão processando porque eles acham que o dever fiduciário não aconteceu, que a proposta é melhor, basicamente reiterando tudo que eles tinham falado desde o princípio, só que agora de uma forma legal, né? Só que agora eles querem envolver, de certa forma, o judiciário nessa história, possivelmente para no futuro eles já terem uma base aí para entrar com um processo para impedir, porque por enquanto o que eles disseram é que eles querem, na verdade, mais informações, eles querem que os acionistas estejam mais informados para tomarem uma decisão. Mas não é isso que eles querem, é óbvio, eles querem forçar a Warner e a Netflix a cancelarem o negócio para que eles possam entrar no meio. E eu acredito que, mesmo que esse negócio seja impedido de acontecer, eu acho que vai algum outro negócio acontecer no futuro envolvendo a Comcast, envolvendo uma Disney. Então eu acho que uma dessas duas empresas vão acabar comprando outra empresa, né? Quem não conseguir comprar a Warner, com certeza vai se voltar para a Comcast para comprar a Universal, né? Então eu acho que essa briga, eu acho que talvez a Oracle, né, a Skydance já devesse ter desistido e focado na Comcast, que está disposta a ser vendida, a gente sabe disso. A Comcast tentou se fundir com a Warner, parece que foi o último, talvez a última tentativa aí, mas eu acredito que em alguns anos a Universal vai ter sido vendida. Então, novamente, o meu problema com a negociação da Paramount continua sendo o envolvimento do governo, continua sendo o fato deles acabarem de ter comprado outro grande estúdio. Se vocês derem uma olhada, ó, eu separei aqui para mostrar para vocês. Esse é o resultado de 2025. A Paramount ficou na 5ª posição, mas deveria ter ficado na 6ª posição, porque a Avatar já trouxe na primeira semana praticamente dinheiro suficiente para ultrapassar, né, a Paramount. Então, eles estão muito fracos, eles estão na 5ª posição com 6% do mercado, contra 18% da Universal, contra 20 e poucos da Warner, 22% da Disney, 23% praticamente da Disney. Então, a Paramount tem que melhorar. Eu não vejo ponto neles comprarem outro estúdio enquanto eles não fizeram absolutamente nada para melhorar a situação da Paramount. Então é isso, como eu tinha falado várias vezes para vocês, era um passo bastante previsível. Eles já tinham falado da situação Defcon 1, né? Algumas semanas atrás, na verdade, eu já tinha falado para vocês que estava nos planos da Paramount não aumentar o valor, né, da proposta e sim entrar na justiça para provar que a proposta é de fato melhor. Eu não acho que seja, eu daria preferência também para a proposta da Netflix por vários motivos, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Paramount ela tem razão em ingressar na justiça? Eu sei que muitos de vocês vão dizer que ela tem, mas pensem em tudo que eu falei, né? Eles acabaram de comprar um grande estúdio que ainda tá muito mal das pernas. E, na verdade, 2026 parece que vai ser um ano ainda pior para Paramount. Pode ser que eles caiam ainda mais para a 6ª ou até para a 7ª posição com base nos filmes que vêm por aí. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.